Bem-vindo ao Code Stack. Eu sou o seu host e hoje vamos mergulhar no fascinante mundo dos Transformers na IA. Vocês já ouviram falar de Transformers, né? Mas o que são exatamente? Vamos começar pelo básico. O Transformers são modelos de redes neurais que revolucionaram o processamento de linguagem natural. Eles surgiram com um artigo chamado Attention is All You Need, em 2017. Mas espere aí, antes de entrarmos nos detalhes, alguém aí pode me dizer de onde acham que veio esse nome Transformer? Vamos lá, pensem um pouco. É porque eles transformam, ou transformam, a maneira como a informação é processada em sequências. Agora, vamos falar sobre como funciona essa mágica, tá bom? Transformers usam basicamente mecanismos de atenção para focar em diferentes partes da entrada ao mesmo tempo. Isso é diferente de, você sabe, redes neurais tradicionais que processam dados sequencialmente. Mas, e aí? Será que isso é tudo positivo? Tem desvantagens? Vamos discutir isso mais tarde. Por agora, quero saber: você acha que a revolução dos Transformers foi um marco na IA? Ou só um buzzword? Deixem nos comentários. E antes de irmos mais fundo, não se esqueçam de dar aquele like e se inscrever no nosso canal do YouTube. Ah, excelente ponto, pessoal! Agora que vocês já sabem o básico sobre os Transformers e o tal mecanismo de atenção, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Porque, sério, essa tecnologia é mind-blowing. Quer dizer, imaginem o seguinte: antes dos Transformers, a gente dependia muito das RNNs e LSTMs para processar texto, né? Só que essas redes, tinham um probleminha. Elas liam as informações como quem lê uma receita de bolo, uma palavra por vez, de forma sequencial. Só que, tcharam, Transformers vieram e falaram: chega disso, vamos processar tudo de uma vez. E é aqui que entra o tal do self-attention. Isso significa que cada palavra no texto consegue olhar para todas as outras palavras ao mesmo tempo e entender como elas se relacionam entre si. Tipo, sei lá, a frase "O gato está no telhado porque ele gosta de altura". Quando a gente fala ele, o Transformer sabe que ele está se referindo ao gato. Esse mecanismo de atenção não só fez o processamento de linguagem ficar mais rápido e mais eficiente, como também permitiu que os modelos lidassem com textos gigantescos. Mas, e aqui vem o ponto polêmico: será que os Transformers são a solução perfeita? Porque, galera, a verdade é que eles têm alguns problemas também. Por exemplo, custo computacional. Vocês têm noção do quanto custa treinar um modelo como o GPT-3? É coisa de, sei lá, milhões e milhões de dólares. Fora o impacto ambiental. Ah, e não podemos esquecer que os Transformers dependem de quantidades absurdas de dados para funcionar direito. Então, enquanto essa tecnologia é uma revolução, também tem aquele lado meio sombrio, sabe? Agora, vou jogar uma pergunta no ar. Vocês acham que o futuro da IA vai continuar sendo dominado pelos Transformers? Ou já tem outra tecnologia surgindo no horizonte? Manda aí nos comentários, porque quero ouvir a opinião de vocês. Agora, bora para a próxima parte, que é onde a coisa fica ainda mais interessante. Já ouviram falar de Transformers multimodais? Pois é, segura aí, porque a gente vai entrar nesse território agora. Ah, Transformers multimodais. Isso é, tipo, o próximo nível. Eles não se limitam mais ao texto, né? Agora, eles também lidam com imagens, sons, você sabe, todo tipo de dado. Imagine só, um modelo que pode entender uma foto e o texto que a descreve ao mesmo tempo. Isso muda o jogo. Mas espera aí, será que isso não torna tudo ainda mais complexo? E o custo, hein? A gente já falou dos milhões para treinar os modelos de texto. Agora pensa nisso com múltiplos tipos de dados. É para refletir, né? Mas e aí, vocês acham que isso é o futuro? Ou estamos só complicando mais? Boa! Agora que falamos dos multimodais, vamos pensar juntos. Como isso impacta o nosso dia a dia? Por exemplo, imagina um assistente pessoal que olha para uma foto da sua geladeira, entende os ingredientes lá dentro e sugere uma receita. Isso já não é ficção. O modelo vê, entende e pensa, quase como um humano. Mas, isso levanta outra questão. Até onde vai o limite?
Será que a IA vai substituir completamente a nossa necessidade de pensar criativamente? É sério, a gente tá falando de um futuro onde a IA não só te ajuda, mas quase pensa por você. Mas e a criatividade, hein? Será que a gente vai perder essa habilidade única de criar algo do nada? Ou será que a IA vai ser como aquela mãozinha que te dá um empurrãozinho? Acho que é um mix, né? Por um lado, a IA pode liberar nosso tempo para coisas mais, digamos, humanas. Por outro, pode haver um risco de ficarmos preguiçosos, de não treinar mais nosso cérebro. E aí? O que vocês acham? IA, facilitadora ou potencial ladrão de criatividade? Exato. A IA tá ali, tipo aquele empurrãozinho amigo. Ó, faz assim que vai dar certo. Mas será que a gente começa a depender demais? Tipo, pensa numa coisa simples: escrever um texto, compor uma música ou até criar um design. Se a IA dá a solução toda mastigada, aonde fica aquele momento de É uma baita faca de dois gumes mesmo. Porque olha, a IA pode ser aquela amiga que te salva na hora do aperto, mas também pode virar um vício, né? Tipo, você começa a usar a IA pra tudo e de repente a gente perde aquele eureka que você falou. Mas por outro lado, se usarmos isso de forma inteligente, dá pra abrir um mundo novo de possibilidades. Imagina só, a gente focando só nas ideias, enquanto a IA faz o trabalho pesado. Será que isso não é a evolução da criatividade? Mas então, a questão é: como a gente equilibra isso? Como evitar que a IA vire nossa muleta permanente? perfeito. A palavra-chave aqui é equilíbrio. Porque olha só, não é que a IA vá roubar nossa criatividade. O problema é a gente deixar isso acontecer. É como academia. Se você não treina o músculo, ele atrofia. A mesma coisa com o cérebro. Se a gente só terceiriza ideias, aquela habilidade de criar do zero vai enferrujando. Por outro lado, imagina usar a IA como um trampolim. Tipo, ela te dá o empurrão inicial e você pula muito mais alto do que conseguiria sozinho. Agora, tem outro ponto aqui. Até onde a IA entende, Exato. A IA pode te dar aquele boost, mas o coração da criatividade, isso é coisa nossa, né? A IA pode pegar milhares de músicas e te dar um novo arranjo, mas a emoção por trás da música, aquela coisa que te faz sentir algo, isso é quase mágico. E acho que ainda é só nosso. Mas aqui tem outra questão. Se a IA pode imitar tão bem a criatividade, onde é que a gente traça a linha? Será que vamos começar a questionar se o que vemos ou ouvimos é verdadeiramente humano ou só uma simulação sofisticada? E aí, será que no fim isso importa? nossa, essa é a pergunta de 1 milhão, hein? Porque pensa comigo, se a IA consegue criar algo que soa, parece ou até emociona como algo genuinamente humano, importa mesmo se foi feito por uma máquina? Será que a gente vai chegar num ponto em que o quem fez perde importância e só o que foi feito conta? Mas aí entra aquele fator que você falou, a emoção. A IA pode simular muito bem, pegar milhares de referências e criar um arranjo perfeito. Mas será que ela sente? Será que ela entende o porquê daquela música te arrancar uma lágrima ou daquele quadro te fazer parar para olhar por horas? Isso me leva a outro ponto: autenticidade. Talvez, no final das contas, o que faz algo ser mágico é saber que aquilo veio de alguém que viveu, sentiu e traduziu essa experiência em arte. Então, como a gente reconhece isso no futuro? Será que o humano vai ser o diferencial em um mundo cheio de criações artificiais? Essa é pesada, hein? Quero saber o que vocês acham. Emoção importa mais que perfeição? Exatamente. A autenticidade tem um peso que a IA ainda não consegue carregar. Porque veja só, a emoção é o que dá alma à arte, e isso é algo que, por enquanto, a máquina não consegue sentir. Ela pode copiar, mas não viver. Então, será que no futuro vamos valorizar ainda mais o toque humano, justamente porque ele é único? Ou vamos nos deslumbrar tanto com a perfeição da IA que isso vai ofuscar a autenticidade? E olha, isso também levanta uma questão ética. Se a arte de uma IA é indistinguível da humana, devemos acreditar a máquina ou o humano por trás dela. Cara, esse ponto é forte demais. Porque, olha só, se a gente valoriza a arte pelo sentimento,
Pela alma que ela carrega, o toque humano pode virar o verdadeiro luxo do futuro. Tipo, uma obra feita. É um vespeiro mesmo. Porque se pararmos para pensar, a IA é basicamente um mashup de tudo que a humanidade já criou. Então, quem merece o crédito, né? Essa é uma discussão que pode mudar tudo na indústria criativa. E falando nisso, se a perfeição da IA virar o padrão, será que a arte humana vai ser vista como imperfeita, ou pelo contrário, como algo mais autêntico e valioso justo por causa disso? Talvez a gente comece a buscar mais a imperfeição, a alma das coisas, como um contraponto à perfeição da IA. Mas aí tem outra. Se a IA pode criar arte tão boa, será que isso não é uma forma de evolução da criatividade humana? Tipo, a gente expandindo nossa capacidade através da tecnologia. A IA eleva ou desvaloriza a arte humana? Nossa, essa é uma daquelas questões que faz a gente fritar o cérebro. Porque, por um lado, se a IA elevar o nível da perfeição, tudo afinado, tudo impecável, talvez a arte humana, com suas imperfeições, ganhe um valor totalmente novo. Aquela pintura com traços desalinhados, uma música com um errinho sutil ou até um texto que tem um toque mais cru, isso pode virar o que realmente emociona, sabe? Ah, Isso mesmo, a arte híbrida pode ser o futuro. Porque, olha, a IA pode dar asas à imaginação humana, expandir possibilidades que nem sonharíamos. Mas a nossa essência, essa coisa de ser humano, de errar, de sentir, isso precisa continuar no centro. A arte pode evoluir, claro, mas sem perder o que a torna especial. E aqui tem uma questão interessante. Como a gente garante que a IA seja uma ferramenta que aumenta a nossa criatividade e não uma substituta? Talvez a resposta esteja em como a gente educa, como a gente usa essa tecnologia. Será que a educação vai mudar para focar mais na essência humana da arte, no processo criativo e menos no produto final? É um mundo novo para explorar, né? exato! Você matou a charada. A chave está em como a gente usa a IA. Se ela for só uma ferramenta para potencializar nossa criatividade, beleza. É como um pincel melhor, um software mais avançado, sabe? Mas se a gente deixar a IA dominar todo o processo, aí o problema aparece. Porque sem o toque humano, a arte vira só um produto. Sem a história, sem o suor criativo por trás. E a educação tem um papel gigante nisso. Talvez, no futuro, a gente precise ensinar algo mais profundo. Não só a É isso mesmo, a conexão é o que conta. E olha, se a educação focar no porquê da criação, a gente pode estar formando uma geração de artistas que usam a IA de forma que enriquece, não diminui, a arte. Imagine só, músicos, escritores, pintores usando a IA como uma extensão de si mesmos, não como um substituto. Mas aí tem outro ponto: a acessibilidade. A IA pode democratizar a criação, né? Alguém sem formação formal pode usar essas ferramentas para expressar ideias incríveis. Então, a questão é: como a gente garante que a tecnologia seja inclusiva e não exclusiva? Será que isso vai mudar a definição de quem é um artista? nossa, perfeito. Porque olha, a IA pode ser uma revolução na acessibilidade criativa. Sabe aquela pessoa que nunca teve oportunidade de estudar música ou pintura? Agora, com as ferramentas certas, ela pode criar algo incrível. É como dar voz a quem não tinha, sabe? E isso é demais. A gente pode ter uma explosão de novos artistas, novas perspectivas, gente que talvez nunca teria espaço em um mundo sem tecnologia. Mas, e aqui vem o porém, como garantir que essa democratização não vire exclusão? Porque se essas ferramentas forem inacessíveis, só quem tem grana para pagar vai poder criar. Aí, ao invés de inclusão, a gente aumenta ainda mais o abismo. É um dilema. A IA pode tornar a criação mais fácil, mas precisa ser uma porta aberta para todo mundo, não só para poucos. E isso traz outra reflexão. Será que a definição de artista vai mudar? Porque se qualquer um pode criar algo, será que ser artista vai deixar de ser um título exclusivo? Ou será que o valor vai estar na história por trás da criação? Isso mesmo, a definição de artista pode mudar totalmente. Porque se qualquer um pode criar, o valor pode passar a ser muito mais sobre a narrativa, a intenção, a mensagem por trás da criação, não só o produto final.
Mas, e a questão da acessibilidade? Isso é crítico. Se a tecnologia não for acessível, a gente está só criando outro tipo de elitismo. Então acho que é vital que essas ferramentas sejam baratas, ou até gratuitas, e que a gente tenha educação sobre como usá-las. Mas aí, tem uma outra coisa. E se a IA for tão boa que a gente começa a questionar se o que estamos vendo é arte de verdade ou só uma produção em massa? Como a gente mantém a autenticidade nesse mundo novo? Nossa, essa questão é pesada, hein? Porque, olha só, se a IA for tão acessível e tão boa, pode surgir uma avalanche de criações. Tipo, milhões de músicas, milhões de quadros, textos, tudo produzido em massa. Mas aí, onde fica a autenticidade? Porque a arte não é só produção, né? Ela carrega intenção, propósito, uma mensagem, algo que toca a gente de verdade. Então, talvez a resposta esteja no filtro. Não no sentido de excluir, mas de valorizar o que é autêntico. Sabe, a gente precisa voltar os olhos para o processo, para as histórias que vêm junto com a arte. Quem criou? Por quê? Qual é a mensagem por trás? Se a gente perder isso, aí sim corremos o risco de cair numa era de produção em massa vazia, sem alma. Por isso, a acessibilidade é importante, mas junto com ela, vem a responsabilidade. Responsabilidade de criar com propósito, de ensinar as pessoas a usarem a IA para expressar algo genuíno, e não só apertar um botão. A gente tem que lembrar que a tecnologia é uma ferramenta, não a artista. Então, eu pergunto para vocês: no futuro da IA, o que vai definir a arte autêntica? O processo? A mensagem? Ou o impacto que ela causa? Exatamente. O impacto, a mensagem, o processo. Isso vai ser o coração da arte autêntica no futuro. Porque sim, a IA pode nos dar quantidade, mas a qualidade, a profundidade, isso vem do humano por trás da máquina. E olha, se a gente focar em ensinar não só a usar a IA, mas a usá-la com propósito, a gente pode evitar essa produção em massa sem sentido. Mas aí, tem uma última coisa. Como a gente mede esse impacto? Será que vai ser pelo engajamento das pessoas, pela discussão que a arte gera, pela emoção que ela evoca? Ou vai ser algo mais subjetivo que cada um sente de um jeito? Perfeito! No final, a gente volta para isso. O impacto, a emoção, a história que aquela obra carrega. Porque a IA pode criar muita coisa, mas o que mexe com a gente, o que realmente deixa uma marca, vai muito além do bonito ou do perfeito. A arte autêntica tem um porquê, tem um Exatamente. A arte é essa conexão, esse diálogo que vai além do que a máquina pode fazer. E olha, se a gente conseguir casar a capacidade da IA com o coração humano, a gente pode estar diante de uma nova era de expressão. Mas aí, chega a hora de a gente concluir esse episódio, né? Foi uma viagem incrível explorar como a IA pode influenciar a arte. Mas, lembrando, o que faz a arte ser arte é essa essência humana. Então, pessoal, continuem pensando, continuem criando, e não esqueçam de valorizar a autenticidade em cada obra que vocês encontrarem ou fizerem. Muito obrigado por terem acompanhado essa discussão no Code Stack. Se vocês curtiram, não deixem de dar aquele like e se inscrever no nosso canal do YouTube para mais episódios assim.